Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui às leituras de vários textos em diversos espaços midiáticos. Começarei com a leitura do texto de Celso Rocha de Barros. Moraes deve dar orgulho aos refundadores da democracia brasileira. Lembrando que Celso Rocha de Barros é servidor federal, é doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford e autor de PT, uma história. Vamos lá, leitura. Nesta terça-feira, 9 de setembro de 2025, o ministro Alexandre de Moraes deve apresentar seu voto no julgamento dos golpistas de Jair Bolsonaro. É um momento histórico da democracia brasileira e o ponto culminante da biografia de um dos mais importantes ministros da história do Supremo Tribunal Federal. Escrevi importante e fiz questão de não acrescentar controverso, como se costuma fazer quando o assunto é Xandão. O adjetivo caberia se entre os argumentos dos críticos e dos defensores de Moraes houvesse lastros factuais de ordens de grandeza ao menos similares. Não há. Descontados que criticam Moraes porque apoiam os crimes que ele julga, descontado também os que esperam ganhar dinheiro, subir na carreira, dando-lhes crédito, as críticas legítimas a Alexandre de Moraes são só as que se poderia esperar num julgamento desse tamanho, realizado em circunstâncias tão ruins. Se pelo tamanho do crime esse é o maior julgamento da história do STF, é também um dos mais triviais. As provas contra os acusados são avassaladoras. Moraes não se consagrou por desvendar sutilezas jurídicas, mas por não ignorar fatos cristalinos por medo de que de preto ou vontade de visitar a Disney. Faço questão, inclusive, de sair em defesa dos advogados dos acusados. Sim, seus argumentos da semana passada foram frágeis e muitas vezes constrangedores. Mas não tenho dúvida que se houvesse bons argumentos pela absolvição, as defesas teriam sido capazes de citá-los. Se o único fato houvesse que fosse favorável aos acusados, as defesas teriam sido capazes de trazê-los à luz. Como bem reconheceu a revista britânica The Economist, a atuação de Moraes foi conforme a lei brasileira, que dá grandes poderes para a Suprema Corte. Na fórmula criada pelos cientistas políticos Carlos Pereira e Marcos Mello, os constituintes de 88 criaram uma coleira forte para cachorro grande, quando colocaram o STF para fiscalizar a presidência da República. Mas é óbvio que o protagonismo do STF no combate ao golpismo mostrou como nossas outras instituições fracassaram em suas respectivas tarefas. Muito mais do que o STF fez, deveria ter sido feito pela Procuradoria-Geral da República, que, no entanto, era ocupada por Augusto Aras, sempre dócil diante de Jair. Muito do que o STF fez deveria ter sido feito pelo Congresso Nacional, mas Bolsonaro comprou os parlamentares com o fim da Lava Jato e a criação do orçamento secreto. Compare a situação do STF e dos congressistas brasileiros na semana passada. É para esse Congresso que os ladrões se aliaram aos golpistas, para tornar impossível prender políticos, o que o STF deveria ter delegado o combate ao golpe. Quem no Centrão aguentaria, já não digo nenhuma ascensão Magnitsky, mas um tweet mal educado de Trump que fosse? No combate ao golpismo, o STF não teve excesso de protagonismo. As outras instituições brasileiras, mais facilmente capturáveis por ladroagens e direitismos variados, é que se omitiram. De qualquer maneira, mesmo que depois o Congresso nos envergonhe, Moraes nessa terça deve dar orgulho aos refundadores da democracia brasileira que fizeram a Constituição de 1988. A maioria da primeira turma do STF deve fazer o mesmo até sexta-feira. Nos últimos tempos, tivemos semanas da pátria bem piores. É isso aí, grande abraço, até mais e, é claro, valeu!